Oi, gente. Eu tô aqui hoje, demorei pra estar, porque eu fiquei com muita vergonha depois do último vídeo, que foi muito feio mesmo aquele vídeo. 2 erros eu cometi ali. Um que não tinha memória no celular, o outro que eu não tinha nada pra falar. Então agora, se me der branco, eu vou ler alguma coisinha dos meus livros aqui. Tô com 4 livros aqui, então não tenho desculpa pra ter branco. Então vamos lá. O que eu queria falar hoje é sobre A Incoerência do Amor, que é um livro que eu publiquei, tá? Ele chamava... Eu comecei a escrever ele em 2006, mais ou menos também, 2006, 2007, não lembro exatamente. Aí eu tive, tipo assim, eu comecei a escrever assim, escrevi de rompante até o meio, mais ou menos. E depois eu fiquei igual o Diário de Ingrid, perdi os finais, não sabia ir pro final. Então eu comecei a fazer vários finais também. E em 2023 eu terminei ele e publiquei. Só que eu publiquei com um final. E o nome dele era Minha Adorável Perneta. Perneta é um termo capacitista, tá? Porque a garota é amputada. E na época eu não sabia, tá? Ignorância pura. E porque, como eu comecei a escrever nos anos 2000 e pouquinho, não falava muito ainda sobre capacitismo, sobre essas coisas todas. Então a ignorância foi por ignorância, tá? Então se alguém tiver aí um e-book, foi por ignorância, não foi por capacitismo. Tanto é que depois eu fui fazer leitura crítica e tal. Fiz leitura crítica desse livro. A história é assim, a Laura e o Raul. A Laura é amputada e tem um irmão que estuda na mesma faculdade que o Raul. E o Raul é muito galinha. E ele gosta dela. Só que no começo ele não sabia que ela era amputada. Então ele teve um certo preconceito com ela. E ela já tinha, digamos, as dores dela. Então ela sempre fugia dele. Tratava ele mal. Então é uma relação desses dois, uma relação bem tóxica. Não é uma relação assim legal. Sabe, uma relação de gente perdida, de gente que não sabe se relacionar. É isso. Então por isso que tanto é que tem várias incoerências, porque eles falam uma coisa e agem de outra forma. Então quando eu fui fazer a leitura crítica, eu fiz uma leitura maravilhosa. Só que como eu não segui tudo que ela falou, acabei não colocando o nome dela no livro, porque eu não segui todas as recomendações dela. Aliás, segui poucas. E porque eu teria que fazer algumas coisas, sabe? Porque tem muitas pontas de incoerência, assim, muitos pontos de incoerência. Mas aí que eu tava com preguiça de continuar esse livro, porque eu demorei tanto pra terminar. E... Ai, gente, eu não devia admitir isso, né? Mas é verdade. E aí eu peguei e mudei o nome do livro. Aí ficou A Incoerência do Amor. E eu achei que combinou. Mas esse livro é o mais avaliado que eu tenho, é o mais baixado que eu tenho, porque eu acho que é por causa da capa, porque a capa ficou muito bonita. A capa eu contratei pela Oiclep. É uma capista, esqueci o nome dela, mas ela é muito boa. Muito boa. E nossa, a capa ficou muito bonita. Então a capa eu vendi bastante. Porque eu deixo de graça na Amazon, né? Aí as pessoas baixam. Tipo assim, não ganho nada de dinheiro, quase nada. Mas pelo menos avaliam. Então eu tenho 26 avaliações na Amazon hoje. E é muito legal as avaliações, porque tem gente que ama o livro, fala, que livro maravilhoso. Tem gente que odeia, acha horroroso. Na Amazon não tem nenhuma avaliação, assim, por escrito, é só estrelinha. Mas no Scooby tem umas avaliações, né? Então tem gente que fala assim, cara de sessão da tarde e tal. E outro fala, nossa, que livro horrível. E tudo bem, né? Eu acho muito legal isso, porque é isso, né? O livro tem bastante diálogo, tudo que eu gosto, sabe? Eu gostei muito desse livro. Demorei muito pra escrever, mas eu imaginei muitas coisas, muitos pontos dele e tal. E eu gostei muito. É um livro A Incoerência do Amor, tá na Amazon. E é um livro muito querido. Muito legal. E ao mesmo tempo muito incoerente, com várias incoerências. É uma relação bem tóxica, mas tóxica no sentido não de... Tóxica no sentido de gente ignorante que não tá preparado pra se relacionar, sabe? Que não sabe se relacionar. E são personalidades fortes, então não sabe se relacionar. E é assim, mas finalzinho é legal. Eu tinha feito um final
primeiro, então tem um e-book na Amazon aí, se alguém baixou e tiver ainda, é um final, é outro final. Aí minhas sobrinhas leram, 2 sobrinhas minhas leram e falaram que o final era muito triste, que não gostaram do final. Aí eu peguei e mudei. Então eu mudei o final. Então tem uns livros aí que chama Minha Adorável Pernita que eu mudei no final. Mas aí esse aqui ficou bem melhor mesmo. Ficou bem melhor, tá bem revisadinho, sabe? Fiz um copy desk muito bom com essa leitura crítica. E... muito bom. E eu gostei desse livro, tá? Então se você quiser comprar, divulgar, avaliar A Incoerência do Amor, tá? Ó, esses livros, A Incoerência do Amor e Diário de Ingrid, que é um estilo de livro que eu não consigo escrever mais, porque eles são muito românticos, muito historinha de amor. E eu já não tô numa fase de historinha de amor, sabe? Já tô muito mais pro realismo. Não, se bem que tem ainda, eu escrevo ainda alguns romances e tal. Mas esse tipo de livro eu já não consigo escrever mais. Então essa foi uma fase muito boa. Eu escrevia, não tinha nem 30 anos. Quando eu tive a ideia, 26, 27 anos eu tinha, 28. E eu era uma outra pessoa, né? Agora eu tô com 46 anos, minha cabeça é outra, meu pensamento é outro. Então talvez eu fosse hoje, talvez eu não conseguisse escrever esses livros. É engraçado, né? Como a gente muda. Eu mudei muito, muito, muito. E aí ó, o que eu escrevo hoje. Terezinha. Eu vou fazer um vídeo da Terezinha. Já vou fazer já hoje, porque aí já fica já os vídeos feitos. Para por aí. Tchau.